Este é o canal A Voz que Não Cala. Hoje estamos aqui para falar sobre as diferentes formas, diferentes táticas que os pais alienadores utilizam para afastar os netos dos avós, ou seja, seus próprios filhos dos seus próprios pais, sogros ou sogras. Então, se você, vovô ou vovó, está desconfiado que está sendo afastado dos seus netos, fique aqui com a gente. Vou explicar para você, tá? Cada detalhe de como é feito esse processo de afastamento dos netos em relação aos avós pelos pais alienadores. O que acontece é que, em relação aos avós, ela é bastante diferenciada, vamos dizer assim, na questão da sutileza, como as coisas vão acontecendo de uma forma tão disfarçada que, às vezes, o avô, a avó não percebe que já está sendo alienado e quando ele chega a perceber que realmente o contato com a criança está sendo impedido, já está até num estágio, às vezes, bastante avançado. O mais comum é não levar os netos para visitarem os avós. Eles sempre arrumam uma desculpa que tem algo que sempre é ligada a algo muito importante que a criança precisa fazer. Por exemplo, a gente não pode levar a criança hoje na sua casa porque ela está resfriadinha. Ou então, não podemos ir aí hoje porque a criança tem, né, um aniversário de um amiguinho para ir. Ou então tem muito dever de casa para fazer, dependendo da idade, né? As desculpas também vão se adaptando à faixa etária. Então, não, a criança hoje tem um futebol na escola, um torneio, então vão sempre arrumando uma desculpa de algo, né, que a criança gostaria de estar muito envolvida. Eles preferem hoje, pediram tanto, passaram a semana inteira fazendo prova, pediram tanto para ir no shopping, para ir no cinema. E assim, né, qual é a avó que não vai entender que é um bom motivo, né, a criança trocar aquela visita para, né, por uma diversão, um momento dele, ou por um dever, uma obrigação, ou porque está doente. Então a avó simplesmente não está ali olhando se a criança, se está havendo, né, algum ato de alienação parental. A avó está ali olhando o bem-estar da criança. Então está tudo bem. Então isso é um exemplo, né? Vou dar vários exemplos aqui. Falar mal dos avós para a criança ou perto das crianças. Quantas mães falam mal dos seus próprios pais e até dos sogros perto dos filhos? A criança fica ouvindo e absorvendo o quanto aqueles avós são maus para os seus pais. Que criança que quer estar com avós que não gostam dos seus pais? Você vê, você não está sabendo, né? O avô está percebendo que está acontecendo alguma coisa, mas não sabe. Pode ser isso, né? Uma outra forma bastante sutil é não atender telefonemas e não responder mensagens. Quando a mãe da criança atende o celular, e quando eu falo mãe, é porque é mais comum acontecer esse tipo de atitude de alienação com filhas mulheres do que com homens. Então, muitas vezes, a mãe da criança, ela não atende o celular e as desculpas são sempre a mesma quando ela atende. Por exemplo, a avó liga, a mãe atende e diz: a criança, a sua neta agora está no banho, está ocupado, ele está dormindo.
ele está fazendo dever de casa, ele saiu com o pai, ele foi à natação, ele está no balé, está brincando com o amiguinho, está na aula de inglês. O que não falta é atividade para mostrar a você, avô, avó, que você está incomodando, que você está ligando numa hora imprópria. A avó sempre liga num mau momento, mas ao mesmo tempo a mãe também não pede à criança que retorne para o avô ou para a avó. Fique atento. Se o seu neto está sempre ocupado, nunca pode falar com você, nunca tem tempo para 5 minutos de uma chamada, né, por vídeo, alguma coisa deve estar acontecendo por trás. Mas as coisas não param por aí, né? Na medida que o tempo passa, novas estratégias de afastamento vão sendo criadas.